Capítulo 1. Deveres da realeza. Marianne estava mais mal-humorada do que o costume naquela tarde. Empunhava a espada violentamente contra os oponentes falsos de madeira, descontando toda a sua raiva e frustração enquanto sentia o suor escorrer por sua pele. Usava tanta força que chegou a quebrar alguns dos equipamentos de treino, o que deixava mais irritada ainda. Era até surpreendente como sua espada ainda não havia se quebrado. Mas então é interrompida por um dos serviçais, que, a mando do rei, foi avisar-lhe de que estava sendo chamada por seu pai para o jantar. Ela bufou, soprando a mecha que caía em seu olho, guardando a arma na bainha. Assim que a jovem entrou no salão, como um delinquente entra na sala de aula atrasado, seu pai e sua irmã a olharam com um olhar de desaprovação e estranhamento por uma atitude tão rude vindo de uma princesa. Marianne puxou a cadeira com mais força que devia, ainda acostumada com o ritmo do treinamento, e levou um susto quando a mesma quase voou para trás pelo móvel ser leve demais. O rei levou 2 dedos à testa, abaixando a cabeça com tanta insatisfação de saber que aquele brutamontes na verdade era sua filha. Marianne, será que pode ao menos se sentar como uma dama à mesa? Eu ser uma mulher já não é feminilidade suficiente? Seu pai respirou fundo, tentando manter a paciência enquanto Dawn se mantinha calada e apenas bebia o suco de amora de seu cálice. Marianne, você sabe que tudo o que eu faço é pelo melhor futuro de vocês duas. Então por que o reino está em decadência? Sussurrou a menina em um tom rebelde. Já chega, eu cansei de ser paciente contigo. Você vai se casar com ele e ponto final. Acha mesmo que na realeza há espaço para amor verdadeiro? Sim, até porque eu governaria muito bem com ou sem um rei ao meu lado. Se é para eu ter um marido, que sejamos minimamente parecidos. Não tem escolha. Se casará e esse assunto está encerrado. Roland vai ser um ótimo monarca para Azabrat. E você pode passar o resto da sua vida brincando de lutinha. Eu treino para proteger o reino. Ela se revoltou, levantando bruscamente e batendo as mãos na mesa. Como se uma fadinha que nunca teve contato com a lama pudesse entrar numa linha de batalha. Ele riu, ironizando, enquanto cortava o bife de seu prato. Marianne queria gritar uma resposta, mas nada saiu de sua garganta. Infelizmente, aquilo era verdade. A menos que entrasse para o quartel, jamais seria capaz de entrar em combate de fato. Com muito contragosto, pegou seu prato e sua taça e subiu em silêncio para trancar-se em seu quarto. Comia entre as lágrimas, por saber que durante toda a sua vida seria apenas um enfeite real e, se tivesse sorte, talvez o futuro rei desse ouvidos às suas sugestões. Não somente isso, como o reino estava fundado em problemas financeiros e, se o próximo governante fosse imprudente como seu pai, poderia ser o fim do povo. Ela havia passado a vida inteira estudando em como poderia ajudar a Azabrat, mas o controle não estava em suas mãos. E, a menos que ela conseguisse fazer um ato tão heróico a ponto de ser coroada, ela só poderia torcer pela sorte. Por isso, passou a lutar arduamente, noite e dia. Da sua janela, ela possuía uma ampla visão do reino. Adorava ver como a luz solar refletia gentilmente na Vila dos Elfos e as vastas plantações. Atrás, era possível avistar os campos floridos, por onde mais gostava de sobrevoar para esvaziar a mente. E ao fundo, bem no fundo mesmo, ainda dava para ver as árvores altas da Floresta Sombria. Por mais que a paisagem do seu reino a deixasse contente, seu olhar sempre se voltava para aquele pequeno e misterioso pedaço sombrio. Sentia uma ansiedade, um aperto no coração, mas era uma sensação extremamente boa. Sentia como se aquele lugar a chamasse, como se algo ali estava esperando por ela, mas era restritamente proibida a travessa de qualquer um de um reino para outro. Havia um muro alto e um posto de soldados logo quando a grama começava a mudar para o outro lado. Um de seus sonhos era se reconciliar com o reino oposto, já que, há milênios, existia uma aliança entre os dois que foi quebrada por conta de um ataque inesperado vindo do monarca ancião do pântano. Nunca houve tanta fartura e alegria como naqueles tempos. As colheitas de Mabon lotavam os estoques. As festas em Beltane tinham vinho para dar e vender. E até mesmo nos Sanhines não faltava comida. Talvez pudesse negociar e voltar com uma nova aliança para que o povo não passasse mais fome. Enquanto olhava, quase que hipnotizada pela beleza estranha dos altos pinheiros mórbidos,
seus pensamentos foram interrompidos por batidas na porta. Era sua irmã, Dawn, entrando tímida no seu quarto, fechando a porta com bastante cuidado. Marianne, precisamos conversar. Dawn, escuta, o meu pai não vai mudar de ideia a menos que eu haja dessa forma. Eu sei, ele é meu pai também. E ele é a pessoa mais teimosa que eu já vi. E, francamente, acho que você puxou a ele. Se veio aqui pra me insultar, pode ir embora. Não, Marianne. Eu acho que você está sendo muito inflexível. Já parou pra pensar que talvez não seja tão ruim assim? Como não pode ser ruim? O reino vai estar nas mãos de um lorde que faz parte do batalhão. Fora que, se é questão de amor, vocês se conhecem desde crianças. Mas a gente raramente se encontrava e, quando nos encontrávamos, era apenas em eventos formais chatos onde eu não podia respirar errado. Dal sentou-se na beirada da cama, olhando para a irmã que andava freneticamente de um lado para o outro e pensando em quais palavras poderia usar para tentar convencê-la de que um casamento não era o fim do mundo. Maninha, sente-se aqui. Eu tenho um segredo para contar, mas precisa me prometer que vai ficar só entre a gente. Era um golpe sujo. Ela tinha apelado para curiosidade. Marianne jamais resistia a algo que lhe causasse curiosidade. O quê? Rapidamente se jogou na cama, juntando-se à irmã para ouvir o segredo. Você acha mesmo que pessoas que se casam por questões políticas não traem? É óbvio que cada um tem um amante. Os cônjuges sabem disso, mas não ligam porque só estão juntos pela aliança. Eles só não deixam ninguém ver porque, caso contrário, seria um escândalo. Marianne torceu o nariz no mesmo instante. Ela não gostava muito da ideia de traição, mesmo dentro de um casamento onde não havia amor. Mesmo que você e o Roland não se amem, você ainda pode se apaixonar por outra pessoa e ficar com ela. Olha, irmã, eu sei que eu pareço insensível em muitas situações, mas não conhecemos os sentimentos dos outros. E se ele de fato estiver apaixonado por mim? E se eu acabar me apaixonando por ele? Fora que, se eu amar alguém, eu quero exibir a pessoa para o mundo. Você é tão inocente para uma irmã mais velha. Nem sempre é assim que funciona. E se você se apaixonar por um plebeu? Ou pior, por algum inimigo da coroa? Como eu me apaixonaria por um plebeu? Você cria situações bem fantasiosas. Ah, então se apaixonaria por um inimigo da coroa? Não, boba! Ela respondeu rindo, mas logo tornou a falar sério. Não acho que o Roland seja alguém ruim, mas algo me diz... Eu só não quero que ele seja meu marido. Dal ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Mas depois de alguns segundos, pensou em algo para aliviar o clima tenso. Mas pensa, vocês teriam filhos lindos. As duas riram. Mas logo surgiu outra curiosidade na cabeça de Marianne. Falando em filhos, como se engravida? Todos falam que é na lua de mel, mas não acha estranho como ninguém te conta como é de fato? Bem, eu acho que eu vou indo. Você sabe como é, não é? E não quer me contar. Aliás, quem te contou e por que não me contou? Foi o Sunny, mas olha, acho que você não vai querer saber porque nem eu mesma entendi direito. Se o nosso pai descobrir que você tá fugindo do castelo para se encontrar com um elfo, ele vai pendurar sua cabeça como um enfeite de parede. Mas ele não vai descobrir a menos que alguém conte. Fora que você também foge do castelo às vezes que eu sei, somente para buscar você. Mas agora, me conte, como é a lua de mel? É tão aterrorizante assim? Eu vou me casar em algumas semanas, eu deveria ser a primeira a saber disso. Veja só, isso é meio embaraçoso. Mas, bem, eu vou te dar um breve resumo do que eu sei. Quanto mais lhe era contado, mais Marianne ficava horrorizada. Como aquilo era chamado de lua de mel? De acordo com o que ele me disse, pode ser prazeroso para alguns, já que a cada ano o número de elfos aumenta consideravelmente. Como alguém pode sentir prazer com algo assim? A frase saiu num berro que acabou ecoando pelo quarto, a ponto dela tapar a boca com as mãos ao perceber que havia dito algo tão impróprio num volume tão alto. Shhh, fale baixo, quer que nos descubram? Ficaram alguns segundos em completo silêncio. Como quando eram mais jovens, tentando escutar algum barulho que indicasse alguém por perto para não serem pegas aprontando. Ao não ouvirem nada, Dawn respirou fundo de alívio e retomou sua fala. Como eu estava dizendo, Sunny falou que pode ser prazeroso. Em alguns casos pode ser bem doloroso. O coração de Marianne apertou tanto que quase levou a mão ao peito, numa tentativa de segurá-lo de tanta ansiedade.
Aquilo era um péssimo momento para se receber mais notícias. A irmã, vendo seu olhar triste e apreensivo, tentou confortá-lo. Ele mesmo disse que nunca realizou o ato, mas que ouviu de outras pessoas falando. Ou seja, não dá para tirar conclusões assertivas de apenas algo passado de boca a boca. Mas eu tenho certeza, Marianne, sua lua de mel será a mais linda e romântica que qualquer fada poderia ter. Segurou suas mãos, numa tentativa de lhe dar ânimo. Você conhece Roland desde pequena. Ele é cuidadoso, certo? É. Então, com certeza será cuidadoso com você na lua de mel também. Ela deu um beijinho na testa da irmã e, logo em seguida, retirou-se do cômodo. Se Marianne já tinha aversão a se casar com Roland, agora essa ideia lhe dava calafrios. Toda vez que pensava que o dia do seu casamento se aproximava, ficava mais e mais desesperada porque se sentia impotente. Impotente em relação ao reino, em relação à sua vida e até mesmo sobre seu próprio corpo. Nem mesmo lutar estava sendo animador. Queria apenas ficar na cama e não levantar jamais. De vez em quando, olhava em direção à janela, desejando liberdade. Como alguém que possuía asas sentia que o céu era tão distante. Sentia-se como uma mosca presa numa teia, prestes a ser brutalmente devorada pela aranha. Estava cansada de tentar achar alguma saída. Talvez esse fosse seu destino. Quem sabe a vida de casados não fosse esse monstro que ela julgava ser. Não custa nada tentar, disse para si mesma. E a música deste capítulo é Admirável Chip Novo, da Peach. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Se você puder, deixa seu like, se inscreva, porque, sério, tá dando pra ver que deu muito trabalho pra gravar e pra editar, né, o vídeo com esse celular bomba que eu tenho. Mas você pode me ajudar a crescer e a conseguir equipamentos melhores pra fazer vídeos melhores. Enfim, beijinhos, bye bye. Meu Deus, para de andar de moto! Heinz, não fantasma. E até mesmo nos... Fora que, mesmo que não haja amor, e se eu amar? Já que... Ah! Meu Deus! Como pode ser tão difícil narrar? De que qualquer um... Eu acho que eu escrevi muito irmã nesse capítulo, mas enfim. Se Marianne já tinha aversão... Voz errada. Ai, meu Deus. Botando uma coquinha. Se Marianne já tinha aversão a se casar... Para de me ligar. Para.